Então, segundo as superstições do campo, que haviam feito algum mal para os seus animais, julgando-nos sem dúvida com maior poder de conjurar que o padre da sua aldeia, pediu-nos um conselho. Eis a resposta que obtivemos. A mortandade ou as doenças dos animais desse homem provém dos seus currais infectados, que ele não manda limpar porque isso custa. 254. Encerraremos este capítulo com as respostas dos espíritos a algumas perguntas, vindo em apoio do que dissemos. 1. Por que certos médiuns não podem livrar-se de espíritos maus que a eles se ligam, e como os espíritos bons que eles chamam não têm força suficiente para afastar os outros e comunicar-se por seu intermédio? Não falta poder ao espírito bom. É o médium que quase sempre não está em condições de auxiliá-lo. Sua natureza é mais adequada a outras relações, seu fluido se identifica mais com um espírito do que com outro. É isso que dá tamanha força aos que querem enganá-lo. 2. Parece-nos, entretanto, que há pessoas bastante meritórias, de moralidade irrepreensível, e não obstante impedidas de comunicar-se com os espíritos bons. Não é uma prova. E quem te pode dizer que não trazem o coração um tanto manchado de mal? Que o orgulho não controle um pouco essa aparência de bondade? Essas provas revelam ao obsedado a sua fraqueza e devem incliná-lo para a humildade. Há alguém na terra que se possa dizer perfeito? Aquele mesmo que tem todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizes daquele que não pratica o mal, que é leal nas suas relações sociais, é um homem bom, é digno. Mas sabes se essas qualidades não estão manchadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo? Se ele não é avarento, invejoso, rancoroso, maledicente e muitas outras coisas que não percebes, porque as tuas relações com ele não te deram motivo a descobri-las? O meio mais poderoso de combater a influência dos espíritos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. 3. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja sempre um sinal de indignidade de sua parte. Eu não disse que se trata de um sinal de indignidade, mas que pode haver obstáculos a certas comunicações. Ele deve empenhar-se em vencer os obstáculos, que estão nele mesmo. Sem isso, suas preces e suas súplicas nada farão. Não basta a um doente dizer ao médico: dá-me a saúde, quero passar bem. O médico nada pode, se o doente não faz o necessário. 4. A privação de comunicar-se com certos espíritos seria uma espécie de punição? Em certos casos pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa que deves procurar merecer. Vê Pedra e Suspensão da Mediunidade, número 220. 5. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos orientando-os moralmente? Sim, mas é o que não se faz e não se pode deixar de fazer, porque é frequentemente uma tarefa que foi dada e que devias cumprir caridosa e religiosamente. Por meio de bons conselhos pode-se levá-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. 5. Como pode um homem ter mais influência, nesse caso, do que os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam mais dos homens, que procuram atormentar, do que dos espíritos, pois destes se afastam o mais possível. Nessa aproximação aos humanos, quando encontram quem os tenta moralizar, a princípio não lhe dão ouvidos e até riem-se dele, mas depois, se soube prendê-los, acabam por sentir-se tocados. Os espíritos elevados só podem falar-lhes em nome de Deus, e isso os apavora. O homem não tem, é evidente, mais poder que os espíritos superiores, mas a sua linguagem é mais acessível à natureza inferior, e vendo a influência que podem exercer os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade existente entre o céu e a terra. Além disso,
O ascendente que o homem pode ter sobre os espíritos está na razão de sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes. Mas pode dominar os espíritos que lhe forem moralmente inferiores. Ver número 279. 6. A subjugação corpórea, em seu desenvolvimento, poderia levar à loucura. Sim, há uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura ordinária. Entre os que são tratados como loucos muitos do que são apenas subjugados. Necessitariam de um tratamento moral, enquanto os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão maior número de doentes do que o fazem com as duchas. Ver número 221. 7. O que se deve pensar dos que, vendo algum perigo no espiritismo, julgam que o meio de evitá-lo seria proibir as comunicações espíritas? Se eles podem proibir a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as comunicações espontâneas a essas mesmas pessoas, pois não podem suprimir os espíritos nem impedir que exerçam a sua influência oculta. Essa atitude se assemelha à das crianças que fecham os olhos e pensam que a gente não as vê. Seria loucura, só porque os imprudentes podem cometer abusos, querer suprimir uma coisa que proporciona grandes vantagens. O meio de prevenir os inconvenientes é, pelo contrário, fazer que a conheçam a fundo. 1.3 Riqueza. Nem a riqueza nem a pobreza facilitam a eclosão da drogadição ou do alcoolismo na vida de um espírito encarnado, pois, como dito, essa tendência já vem, normalmente, de encarnações passadas. Todavia, já se falou, com razão, que os espíritos que tiveram a oportunidade de instruir-se mais na cultura do mundo terreno têm mais condições de viver acima da realidade que os cerca. Se, portanto, além de cultos materialmente falando, tiverem tido a oportunidade da riqueza e forem inclinados à drogadição, existem maiores possibilidades ainda de se perderem pelos desvãos dessa dependência, uma vez que acreditarão estar acima das leis terrenas, da marginalização social e que não há barreiras que os impeçam de satisfazer seus mínimos desejos. Aqui cabe, evidentemente que sem nenhuma interpretação literal, mas com o bom senso que sempre se deve adotar, a afirmação de Jesus: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por isso vêem-se muitos intelectuais, muitos deles que são bafejados pela fortuna material, serem dominados pela dependência química. A simples intelectualidade, voltada para as coisas e interesses materiais, não é suficiente para fazer com que alguém supere seus vícios e defeitos morais, pois é necessário que o espírito já tenha adquirido um senso diferente, que pode ser chamado de senso moral ou, melhor dizendo, senso espiritual. E a riqueza é uma das provas mais difíceis para o espírito, uma vez que lhe dá poder. 1.4 Pobreza. A pobreza, se por um lado, costuma obrigar o espírito encarnado a trabalhar muito para garantir o próprio sustento material, o que é útil para resguardar-se de muitas quedas morais, por outro lado, costuma colocá-lo em contato com muitas mazelas, encontráveis nos meios mais pobres. No final das contas, tudo depende da índole de cada homem e cada mulher, pois suas opções morais são escolhidas livremente. Ninguém se torna bom ou mau, ajuizado ou estroina por conta da influência alheia, mas por seu próprio livre-arbítrio, salvo exceções muito especiais e, assim mesmo, por determinado tempo. É importante ninguém debitar suas dificuldades morais à conta alheia, pois essa mentalidade desculpista não resolve o problema, mas sim cada um atender ao conselho do apóstolo Tiago, assumindo as próprias culpas, confessando-as e passando, em seguida, à fase da reparação. Assim evoluirá realmente, ao invés de estar repetindo os mesmos erros. 2. Solução. Não pretendemos,
de forma alguma, retirar o mérito de todas as iniciativas que visam fazer o bem, pois todas elas são abençoadas por Deus, mas é importante sempre irmos à raiz dos problemas, que está sempre no espírito imortal e não no corpo, quando se trata de dependência química. Sem considerarmos a existência do espírito e sua evolução através das encarnações, estaremos correndo o risco de enxergarmos no ser humano encarnado apenas a ponta de iceberg, enquanto que há uma quantidade formidável de gelo submersa, mas que faz parte daquele monobloco. Assim é o ser humano encarnado, ou seja, o resultado de toda a sua trajetória evolutiva, desde sua criação por Deus. Sua biografia não pode ser, impunemente, ignorada. A terapia da regressão de memória nem sempre é aconselhável, mas, se ocorrem revelações confiáveis sobre vidas passadas, elas devem ser levadas em conta, e, se não ocorrem, há um meio infalível de cada um saber exatamente quem é espiritualmente falando, analisando suas boas e suas más inclinações. Poderá calcular como era anteriormente e, quanto aos vícios e defeitos morais, deve investir na sua superação, e, quanto às virtudes, desenvolvê-las. Aqui cabe a frase de Allan Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma moral e pelo esforço que empreende em domar suas más inclinações. Da mesma forma, reconhece-se a pessoa bem-intencionada pelo esforço que emprega em domar suas más tendências e aperfeiçoar suas virtudes. 2.1 Dar e receber amor universal. Como sempre dissemos neste estudo, no tratamento para a cura dos vícios da drogadição e do alcoolismo, alguém passar a utilizar medicamentos ou submeter-se à psicoterapia tradicional, a qual não considera a existência do espírito e suas encarnações anteriores, porque o vício continuará latente, com a possibilidade de eclosão a qualquer momento. Portanto, simplesmente, em outras palavras, considerando o paciente como a ponta de iceberg, mas sem levar em conta a enorme massa de gelo submersa, invisível aos olhos de quem vê da superfície marítima. A mudança íntima, tal como Allan Kardec afirmou quanto aos verdadeiros espíritas, é que vai significar a melhor terapêutica, ou melhor, a única verdadeiramente definitiva, mesmo que vá representar o trabalho continuado de sucessivas reencarnações, pois alguém somente se cura de vícios e defeitos morais na sucessão das muitas jornadas reencarnatórias e não através de tratamentos falsamente miraculosos. A evolução de cada espírito é lenta, superando condicionamentos negativos sedimentados no curso dos séculos por outros mais saudáveis. Não há como mudar-se num passe de mágica. Todo tratamento que se propõe a ser miraculoso é enganador e irreal. A autorreforma moral é a base de toda arrancada evolutiva, daí surgindo a cura dos vícios e defeitos morais. Aliás, os vícios são simples manifestações dos defeitos morais. Não são como uma roupa que se tira do corpo e substitui por outra, mas são partes do próprio corpo, que não podem ser arrancadas, mas aperfeiçoadas. Esta é uma comparação que fazemos para mostrar que os defeitos morais e os vícios devem ser tratados como manifestações do espírito ainda não de todo aperfeiçoado moralmente. Sem essa compreensão, todo o tratamento é incompleto, ilusório e fantasioso. Pensemos nisso e investamos na forma segura da autossuperação, contando com o apoio das demais terapêuticas, que sempre ajudam, mas não são, por si sós, suficientes. O amor universal representa a síntese de toda a autorreforma moral, pois nos faz cumprir, em prol das demais criaturas, os nossos deveres impostos pela lei divina. Quando Jesus falou, o amor cobre a multidão dos pecados, quis significar que é o amor que faz o espírito evoluir. 2.2 Evangelização. Do livro Alto Amor, A Procura da Perfeição Relativa, ditado ao médium por um dos membros da nossa equipe espiritual, extraímos o estudo sobre a autoevangelização. A Boa Nova, trazida por Jesus, é tão universal que Mohandas Gandhi, que durante toda sua encarnação foi hinduísta,
apesar de aberto a todas as correntes religiosas, afirmou que, se todos os escritos religiosos se apagassem da terra e somente sobrevivesse o Sermão da Montanha, a religião estaria preservada. Realmente, o Evangelho, no seu sentido espiritual, e não na literalidade das expressões humanas utilizadas pelos seus próprios redatores encanados e pelas traduções nem sempre corretas ou isentas, representa a verdade, ou seja, a lei divina na sua expressão máxima para a compreensão humana. O próprio Divino Mestre prometeu enviar o Consolador, em época própria, para esclarecer os pontos obscuros, trazer novos esclarecimentos e reviver o que tivesse sido esquecido, o que ocorreu com o advento da doutrina espírita, consistente sobretudo nas revelações feitas pelos espíritos superiores, através de médiuns missionários. Pelo fato destes últimos terem, pelas próprias limitações do corpo de carne, dificuldades muito grandes de acesso ao mundo espiritual, poucos missionários encanados conseguiriam informar-se de maneira suficiente para esclarecer os encanados, fazendo-se necessário que a verdade viesse do mundo espiritual para cá pela via mediúnica, única realmente em condições de atingir maior grau de fidelidade. Allan Kardec foi, dos encanados, quem mais estava em condições de reunir aquelas informações e organizá-las, sob a supervisão deles, em um corpo doutrinário apto a satisfazer tanto a razão quanto o coração. Assim surgiu na Terra, no mundo material, a doutrina espírita, sob os três aspectos de filosofia e ciência, na França, depois ganhando contornos de religião, ao ser transplantada para o Brasil, conforme determinação de Jesus, narrados esses fatos no livro do Espírito Humberto de Campos, denominado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A missão evangelizadora, na doutrina espírita, parece ter sido dada principalmente ao Espírito Emmanuel, cuja dedicação e senso de organização foram responsáveis pelo reconhecimento do Espiritismo como corrente religiosa, contando atualmente com milhões de adeptos. Hoje em dia quase nem se fala mais em Espiritismo como ciência ou filosofia, mas sim como religião. No Brasil, pois, já considerados provados seus postulados pelas pessoas de boa fé e boa vontade, quase ninguém mais se preocupa em provar a existência do espírito e outras realidades do início do espiritismo da época de Kardec. Para nós, o que importa é nossa autoevangelização, ou seja, nossa autorreforma moral. Emmanuel, graças à mediunidade sublimada de Francisco Cândido Xavier, realizou o trabalho da evangelização no Brasil, no que pertine à área abrangida pela doutrina espírita. Discípulo reconhecido de Paulo de Tarso, o grande divulgador do cristianismo entre os gentios, Emmanuel nos aclarou o Evangelho principalmente partindo dos escritos daquele apóstolo, por ele comentado em diversas obras de estudo, que revelam o significado mais profundo dos ensinos contidos nas suas famosas epístolas. Autoevangelizar-se deve ser a meta principal de cada espírita, segundo o exemplo do próprio Emmanuel, que transformou-se de homem do mundo em verdadeiro apóstolo de Jesus. Vencendo todos os defeitos morais que detectou em si próprio, pela autoanálise sincera e aprofundada, adquiriu as virtudes da humildade, desapego e simplicidade. Para quem acredita que os espíritos superiores são impertigados como os nossos homens e mulheres do mundo, vai aqui um exemplo que bem demonstrará o contrário. Certa vez indagaram de Francisco Cândido Xavier como Emmanuel se apresentava perante Ismael, o guia espiritual do Brasil, e o médium missionário respondeu simplesmente, de joelhos. Aí a demonstração clara de que essas entidades primam pela humildade e as outras virtudes. Conhecer a doutrina de Jesus, para os espíritas, representa estudar, de forma organizada e metódica, nos grupos de estudo das casas espíritas, as obras da codificação e, em seguida, as obras complementares, ou seja, as psicografadas por Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, José Raul Teixeira e alguns outros,
além de Leon Denis e demais renomados e conceituados autores encarnados. Querer conhecer o Espiritismo simplesmente através dos romances pode-se comparar a pretender tornar-se médico lendo apenas relatos clínicos sem enfrentar os maçudos tratados teóricos, necessários para uma visão organizada das disciplinas como anatomia, fisiologia e as demais. Os romances de Manuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e Victor Hugo, por exemplo, ao mesmo tempo que relatam histórias interessantes, nos levam a reflexões evangelizadoras, mas não dispensam o estudo da codificação kardeciana, sem a qual, comparativamente, nunca passaremos de balconistas de farmácia que receitam remédios sem conhecimento da ciência médica. Espiritismo é doutrina que exige estudo para seu conhecimento, sendo que, por exemplo, o Evangelho é tão profundo que uma encarnação a ele dedicada poderá nos trazer algumas noções elementares do seu conhecimento, mas somente no mundo espiritual conheceremos a chave de vários detalhes intrincados, de maior complexidade, que dependem de respostas somente acessíveis aos espíritos superiores, que já realizaram autorreforma moral. Não basta conhecer os textos dos evangelistas de memória, sem autorreformar-se, para compreender a essência da mensagem de Jesus. Somente quem se autorreformou moralmente se pode considerar evangelizado, realmente. 2.3 Exercer trabalho digno. Viver ociosamente é uma das piores opções de vida que alguém pode escolher, pois o trabalho é fonte de felicidade, se, naturalmente, se reveste do ideal de servir. Há muitas pessoas que trabalham simplesmente para garantir o pão de cada dia, quando, na verdade, a melhor recompensa que ela pode proporcionar é a satisfação de ser útil. Feliz de quem já alcançou esse nível de compreensão. A recompensa do salário faz parte da realidade terrena, pois ninguém consegue viver sem o alimento, a moradia e outras realidades do mundo dos encarnados. Sabe-se que no mundo espiritual também se trabalha, apenas que as regras são outras, pautadas no idealismo e não na cata de salário e, muito menos, da riqueza. Qualquer pessoa que se reconheça dependente das drogas ou dos alcoólicos deve procurar, aliás, como todo mundo, um trabalho digno, do qual vai custear suas próprias despesas, além do caráter educativo de que se reveste. A ociosidade não deve nos encontrar na caminhada terrena, sob pena de acrescentarmos problemas aos que já temos pela decorrência natural da nossa primariedade na escala evolutiva. Bastam as dificuldades naturais da própria encarnação e não devemos nunca aumentá-las, inclusive, através do vazio das horas de repouso sem trabalho. Como dito, além da nossa ocupação dever ser digna de chamar-se trabalho, devemos exercê-la com honestidade e idealismo, pois, em caso contrário, a tornaremos indigna. 2.4 Exercer atividades filantrópicas. Na atualidade terrena, relativamente poucas pessoas se dedicam às atividades filantrópicas, porque entendem que os governos é que devem se encarregar de fazer o bem às pessoas. Todavia, se os governantes têm seus deveres junto ao povo, cada um de nós não fica isento de dar sua cota de contribuição. Trabalhar, servir, realizar sem nenhuma expectativa de receber salário ou recompensa para o bem realizado é apanágio das pessoas realmente idealistas, portanto, candidatas à verdadeira felicidade. Os dependentes químicos que realizam atividades filantrópicas vão reduzindo sua fragilidade à medida que se fortalecem no bem. Daí Jesus ter afirmado, o amor cobre a multidão dos pecados. Ninguém precisa fazer mais do que lhe permitem suas condições pessoais, valendo muito mais a intensidade da contribuição do que o tempo gasto no serviço voluntário. Aqui se pode enquadrar a regra da remuneração aos trabalhadores da última hora, cujo salário, que é a paz da consciência, se dá não pela sua duração temporal, mas pela densidade do amor empregado. Quem faz o bem a contragosto, mecanicamente, como quem se desincumbe de uma tarefa desagradável,
acaba perdendo o melhor da tarefa, que é a felicidade de exercê-la. Nenhuma recompensa mais gratificante do que a felicidade de servir ao maior número possível de pessoas, como asseverava Montaigne quando ainda encarnado. O voluntariado é uma fonte de bênçãos, que, graças a Deus, ganha, a cada dia, mais adeptos no mundo inteiro. 3. Os defeitos morais. Os defeitos morais são a causa de todos os males, acarretando os vícios e os desvios de várias naturezas. Infelizmente, a maioria das pessoas não se propõe a investir na superação dos seus defeitos morais, que demanda renunciar a muitos hábitos enraizados de muitos milênios, que elas preferem manter, mesmo à custa de sofrimentos físicos e morais. Afinal, desapegar-se dos interesses materiais e investir em um novo estilo de vida parece uma verdadeira perda para a maioria dessas pessoas, que, basicamente, enxergam a vida material como compensadora, enquanto que, duvidando da continuidade da vida após a desencarnação, não pretendem trabalhar em favor da sua própria evolução espiritual. É muito difícil para nós convencermos essas pessoas a enxergar da forma que aqui propomos, pois a natureza não dá saltos de uma árvore, não dá frutos antes da sua maturidade como tal. Os notáveis exemplos de mudança para melhor, realizados por Paulo de Tarso, Maria de Magdala e Zaqueu, são casos de espíritos muito evoluídos, portanto, em condições de compreender as grandes verdades do espírito imortal. Quando se trata de espíritos medianos ou primitivos, a dificuldade de realizar a mudança espiritual é muito maior, pois não têm a maturidade do senso moral, preferindo apegar-se ao que seus 5 sentidos percebem. Por isso é difícil arrancar alguém das garras dos vícios. Um vício não é como uma infecção, que se pode curar com a ingestão de um antibiótico, mas sim mais um sinal de atraso espiritual em um espírito que se caracteriza por vários outros pontos fracos, mas cuja raiz está nos defeitos morais do orgulho, egoísmo e vaidade, ou seja, os vícios são apenas exteriorizações de um mal muito maior, sendo apenas seus efeitos, cujas causas devem ser tratadas. Cuidar dos efeitos, sem aprofundar o tratamento das causas, não resolve. O que, no geral, se tem feito é cuidar dos efeitos, sem aprofundar o estudo e o tratamento das causas. Somente a auto-reforma moral proporciona a cura, assim mesmo a longo prazo. As pessoas querem resultados imediatos, como se tratasse de uma infecção comum, que, como dito, um simples antibiótico consegue sanar. A doença está nas entranhas do psiquismo, causada pelo estilo de pensar, sentir e agir equivocado do espírito. Sem essa noção, todo tratamento não passa de paliativo, ilusório. Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eis aí uma das facetas da verdade. Basta informar-se e partir para a autocura, naturalmente que com a ajuda de profissionais da área e outras formas de ajuda, que explicitamos neste resumido estudo. Todavia, a principal questão a ser tratada é a vontade sincera do espírito de evoluir espiritualmente. Sem esse fator determinante não há como alguém livrar-se dos vícios da drogadição e do alcoolismo. 3.1 Orgulho. Transcrevemos abaixo o que já consta de outro estudo, até para aproveitar o material exposto por outro membro da nossa equipe espiritual, constante do livro de Saulo a Paulo de Tarso, O Salto Qualitativo. O orgulho representa uma visão distorcida da nossa própria individualidade. Somos seres em evolução, membros de uma hierarquia onde há um número infinito de seres mais e outros menos evoluídos que nós. Podemos muito aprender com uns e outros e podemos muito ensinar também. Fomos feitos para conviver em harmonia com todos, pois vigora na natureza o sistema da colaboração. Julgar-se feito de ciência mais apurada é ignorar as próprias leis divinas, uma vez que Deus não é mais um filho que outro.
A posição que ocupamos na sociedade representa a mera diferenciação no tipo de trabalho que nos foi destinado na presente encarnação. Isso sem contar que ora nascemos com missões socialmente destacadas, ora com atribuições pouco valorizadas. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Também é de se considerar que o que vale não é o posto, mas a forma como desempenhamos nosso trabalho, com ou sem a ideia de amor universal. A autoanálise permanente nos ajuda a não nos orgulharmos dos destaques que venhamos a receber nem nos revoltarmos com as aparentes humilhações que venhamos a sofrer. Paulo de Tarso, depois de experimentar o prestígio e o poder como Saulo, passou sob chuvas de humilhações no cumprimento da sua gloriosa missão de universalizador do cristianismo. Todavia, tendo consolidado em seu íntimo a virtude da humildade, encarou aqueles reveses como necessários ao próprio progresso espiritual. Ninguém consegue evoluir sem adquirir humildade, que não significa andar andrajoso e sem higiene, mas sim saber da posição de simples colaborador no universo de servidores do mundo material e do mundo espiritual. Somos meras engrenagens de uma máquina imensa, não sendo ninguém substituível nem indispensável. Nem por isso deixaremos de dar nossa contribuição, grande ou pequena. Madre Teresa de Calcutá dizia que sua atuação não passava de uma gota no oceano, mas sem isso o oceano seria mais pobre. 3.2 Egoísmo sobre o egoísmo. Nosso colega de trabalho afirmou: o egoísmo representa todo excesso na concessão de vantagens a si próprio. É normal que cada um invista em seu próprio desenvolvimento, mas se torna doentia a preocupação exagerada com sua pessoa. A educação que muitos pais e mães dão aos próprios filhos é voltada para o egoísmo, centralizando-se nos interesses da família e esquecendo-se de ensinar-lhes, pela exemplificação mais do que pela palavra, que fazemos parte da grande família universal, formada por toda a humanidade. A história de Romeu e Julieta aponta a triste rivalidade entre duas famílias, que, somente com a morte trágica de seus respectivos filhos, romperam o círculo vicioso do ódio recíproco. O egoísmo representa a prevalência do instinto animal sobre a própria inteligência, pois, enquanto esta última mostra as vantagens da cooperação entre os seres, o primeiro instiga o exclusivismo e as disputas irracionais. O espírito André Luiz afirma que quando cada um entender que vale a pena ser bom, vai ser bom até por interesse, mostrando que a fraternidade gera amizades sinceras e retorno compensador, enquanto que o egoísmo só produz disputas inúteis e produz as desavenças mais encarniçadas. A violência e a guerra são frutos, respectivamente, do egoísmo individual e coletivo. O intercâmbio entre os povos aos poucos vai amainando o egoísmo, demonstrando que as trocas são necessárias entre eles. A globalização induz a amizade entre as nações e os cidadãos dos diferentes países. O próprio esporte ajuda a unir a humanidade, tendo começado sua missão gloriosa nas Olimpíadas da Grécia Antiga, quando as cidades e estados participantes interrompiam até as guerras no período daquelas importantes e educativas atividades esportivas. Se cada um decidisse o que sabe ou pode realizar e recebesse aquilo de que necessita, a realidade humana seria totalmente diferente. Caminhamos nesse sentido, sendo exemplo nobilíssimo o trabalho voluntário, que aumenta a cada dia, multiplicando-se o número de voluntários e o de entidades filantrópicas e ONGs. Saulo não manifestava qualquer tendência para o egoísmo, sendo que, por isso, ficou facilitada sua vida após a conversão ao estilo do homem novo, dividindo prazerosamente com todos os seus poucos bens e seus grandes conhecimentos e generosidade. Vencer o próprio egoísmo começa pelo desapego a uma série de vantagens materiais e cresce através da renúncia a outras tantas coisas, que funcionam peso no nosso voo rumo ao infinito. Devemos fazer como o baloneiro que vai desprendendo os sacos de areia amarrados ao balão para poder distanciar-se do solo e voar cada vez mais alto. 3.3
Vaidade. Sobre a vaidade ele disse: o desejo de evidência retira o mérito de muitas realizações. Quem procura o destaque através das obras sociais já recebeu seu galardão e nada tem a receber da justiça divina. O desinteresse verdadeiro compõe o perfil psicológico do homem novo, enquanto que o homem velho realizar boas obras com o fito de projetar o próprio nome e ser homenageado pelos seus contemporâneos. A vaidade é sutil e se esconde atrás das máscaras do falso idealismo. Quanta gente vive em função da vaidade e sofre quando não recebe o reconhecimento que julga merecer. Saulo não pecou pela vaidade, pois nunca pretendeu receber elogios e benefícios outros que não a aprovação da sua consciência. Mesmo quando enveredou pelo caminho da intransigência e da violência, não estava movido pela vaidade, mas sim pelo orgulho, como dito linhas atrás. Paulo de Tarso, o homem novo, era simples, desataviado, despretensioso, amigo da forma de viver sem formalidades desnecessárias. Assim também deve ser o homem novo de hoje, acessível, cordial, afável e de trato fácil em relação a todas as pessoas, sem preocupação em querer uma projeção desnecessária em função do trabalho idealista que realiza. Sabe que os elogios em nada lhe ajudarão no progresso moral. A vaidade é um defeito moral grave, que deve ser detectado e substituído pela virtude oposta, que é a simplicidade. Os homens e mulheres realmente superiores são simples, como se vê em exemplos nobres de ontem e de hoje. Os vaidosos assemelham-se aos pavões, que chamam para si o ridículo e a inveja de outros vaidosos menos bem-sucedidos. A vaidade a que nos referimos aqui nada tem a ver com a preocupação feminina de bem apresentar-se e enfeitar-se, mas sim apontamos apenas a vaidade defeito moral. 4. As virtudes. Podemos resumir as virtudes em 3, apesar de outros enumerarem outras tantas, que acreditamos ser meros desdobramentos dessas 3. Continuaremos nas linhas das transcrições do mencionado livro, a fim de evitarmos esforço desnecessário, que em nada beneficiaria os próprios prezados leitores. 4.1 Humildade. Afirmou sobre a virtude da humildade o que se segue. A humildade não significa a subserviência, mas sim o reconhecimento da nossa posição de meras engrenagens na imensa máquina do mundo, onde cada peça é, ao mesmo tempo, importante, mas substituível. Os espíritos realmente evoluídos são humildes, pois reconhecem que há outros muito mais evoluídos que eles e verificam que os menos evoluídos também são importantes no contexto geral. O espírito Emmanuel se apresenta ajoelhado diante do nobre Ismael. Francisco Cândido Xavier sempre se reconheceu mero verme perto da personalidade amorosa de Jesus. E assim por diante. São exemplos de homens novos. Quando alguém se apresenta cheio de empáfia, já fica patenteado o homem velho, necessitado do encontro divino na sua particular estrada de Damasco. O homem novo não se preocupa em ser valorizado exteriormente, pois sabe que seus méritos ou deméritos são um assunto entre ele e Deus, através da própria consciência. O prestígio ou desprezo exteriores não alteram essa realidade. 4.2 Desapego. A respeito do desapego disse: há bens materiais essenciais à nossa sobrevivência e há outros que são, simplesmente, acessórios. No entanto, essa valoração varia de pessoa para pessoa de acordo com seu nível intelecto-moral. Isso é evidente, dispensando maiores comentários. Compensa ao homem novo desapegar-se dos acessórios na maior quantidade possível, para manter consigo apenas os essenciais. O apego às coisas materiais e qualquer coisa que dificulte a caminhada evolutiva é prejudicial. Afinal, o objetivo maior da encarnação é o nosso desenvolvimento intelecto e moral, o que não ajuda nessa empreitada, por si só, já se torna um peso que carregaremos, gerando um esforço inútil. A hora da partida para o mundo espiritual é desconhecida por nós. Se formos alcançados em situação interior desfavorável,
estaremos levando para a nova realidade pendências mais ou menos graves, que terão de ser resolvidas. Nas reuniões mediúnicas aparecem inúmeros espíritos que sequer tomaram conhecimento de que já estão no mundo espiritual. Muitos continuam apegados ao patrimônio material que tiveram, outros reclamam tratamento especial pelo nível social que ocuparam, outros continuam na perseguição a pretensos adversários, outros não se conformam em deixar a convivência com os entes queridos que continuam encarnados, etc. etc. As religiões, apesar de todo o seu esforço, não entraram no íntimo mais profundo das pessoas, principalmente no que pertine à continuação da vida após o decesso corporal. Grande número desses adeptos descrê da própria existência da alma, acreditando que só existe o corpo e tudo acaba com a morte. Somente a doutrina espírita fornece informes mais detalhados sobre a existência do espírito e a realidade da vida no mundo espiritual. Poucos são os recém-desencarnados que se dão conta da nova realidade e sentem-se desnorteados, requisitando ajuda nas reuniões mediúnicas. Enquanto não mudar o quadro de desinformação quanto à realidade do mundo espiritual, os centros espíritas continuarão a ser um destacado pronto-socorro para recebimento e orientação das pessoas que viveram apegadas às coisas do mundo. O espírito André Luiz informa, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que a maioria das pessoas que desencarna vai para o umbral. Esse fato ocorre justamente pelo apego que essas pessoas mantêm pela materialidade, o que inviabiliza seu acesso a regiões melhores do mundo invisível. A necessidade do desapego é questão séria e não deve ter sua solução adiada. Jesus afirmava que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, demonstrando seu desapego absoluto. Não estamos nesse nível, evidentemente. Paulo de Tarso desapegou-se de quase tudo, até de muitas coisas essenciais à vida da maioria das pessoas. O homem novo deve atentar para a diferença entre coisas essenciais e acessórias. 4.3 Simplicidade. Disse sobre a simplicidade. A simplicidade é a virtude oposta à vaidade. A ideia de simplicidade merece algumas considerações esclarecedoras. Alguém que ocupe elevada posição social não pode descuidar-se do cumprimento de algumas regras de etiqueta. Todavia, nem por isso, deixará de ser simples se, no seu íntimo, é uma pessoa desprovida de vaidade. Não é o exterior que deve ser analisado, mas a índole de cada um. Dom Pedro II era um homem de extrema simplicidade, mesmo ocupando o trono do Brasil durante seu profícuo reinado. Uma pessoa do povo, vivendo em grande carência material, pode não ser dotada da virtude da simplicidade. O homem novo sabe como se conduzir, optando pela simplicidade em todos os momentos de sua vida, com isso dando um belo exemplo a muitos, que procuram uma evidência que raia pelo risível e pelo ridículo. Paulo de Tarso foi simples em todas as suas atitudes, despretensioso e sem intenção alguma de ganhar projeção, mas considerando-se apenas feliz de trabalhar como mais um divulgador da Boa Nova, honrando e destacando seu divino mestre. 5. Oração do recuperando. Deus, nosso Criador, que nos ama infinitamente, mantendo nossa vida através do seu pensamento e seu desejo de que continuemos a existir e evoluir, Jesus, sublime governador do nosso planeta, que, em nome de Deus, se encarregou de nos encaminhar na nossa trajetória evolutiva desde que passamos a habitar este planeta, que nos acolhe como nossa residência desde tempos imemoriais, espíritos superiores, que nos ensinam, em nome de Deus e de Jesus, desde as primeiras lições, transmitidas nas antigas civilizações da Índia, China, Egito, Grécia e Roma, até as mais recentes informações, transmitidas em todos os pontos do globo, no sentido do nosso desenvolvimento intelectual e moral, na qualidade de espíritos iniciantes na compreensão das leis divinas, que Jesus resumiu, há 2 milênios, no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos,
Ajudem-nos a praticar essa regra máxima da felicidade e da paz. Que nossos dias seguem dedicados à vivência desse projeto de vida, que nos libertará dos defeitos morais do orgulho, egoísmo e vaidade, e, consequentemente, dos vícios, inclusive o da dependência de substâncias nocivas à nossa saúde física e psíquica. Sabemos que essa dependência se deve ao hábito nocivo que viemos mantendo através dos tempos, por causa do desinteresse nosso em enfrentar nossos defeitos morais e preferirmos entregar-nos ao comodismo na irracionalidade, que acaba nos retardando o progresso intelectual e moral, pois que um depende do outro. Que a cada vez que nos sentirmos desanimar nessa batalha interior, possamos nos lembrar daqueles a quem podemos servir e ajudar e recebamos a energia vital e o entusiasmo necessários a nos levantarmos e irmos à luta do dia a dia na procura da realização do bem. Não permitam que desfaleçamos no desânimo nem desacreditemos de que somos filhos de Deus e que Ele nos reservou a perfeição relativa, que conquistaremos dando um passo adiante todos os dias. Sabemos que as reencarnações são oportunidades diversificadas de aprendizado e, por mais duras que sejam as condições exteriores ou interiores em que vivemos, são sempre aulas que Deus ministra a cada um de nós, a fim de nos tornarmos espíritos perfeitos, como Jesus e outros até maiores que Ele. Não permitam, por caridade, que nos esqueçamos destas verdades e abençoe-nos sempre. Assim seja. 6. A evolução de Henriette. Cada espírito evolui dentro do espaço reservado ao seu livre-arbítrio, ou seja, seu direito de escolher os próprios rumos. Todavia, quando estamos nas fases iniciais da evolução, não se trata de uma área muito ampla, uma vez que somente os espíritos superiores usufruem de grande liberdade, justamente porque utilizarão no bem. Pouco adiantará estudarmos as questões da drogadição e do alcoolismo apenas teorizando. É importante os prezados leitores verem um caso real, não de um espírito ligado a ela, mas cuja trajetória, mutatis mutandis, pode servir de referencial para quem pretende conhecer como se processa a evolução intelecto-moral, sempre orientada por espíritos mais evoluídos do que os seus pupilos. Todos os espíritos evoluem, normalmente, deixando para trás todos os seus vícios e defeitos morais e adquirindo as virtudes. Quanto à drogadição e ao alcoolismo, a tendência é serem superados à medida que o espírito que se lhe faz adepto vai se iluminando com a luz da compreensão espiritual. Todavia, melhor do que teorizarmos é tomarmos conhecimento deste caso verídico, que engloba o período que vai, praticamente, do século XVI até a atualidade deste início do século XXI. Vejamos, então, esta trajetória, contada pela própria Henriette, que poderá servir de esclarecimento para cada um, sendo que não deve cobrar demais de si próprio, pretendendo subir a escada da evolução aos saltos, o que é impossível, nem, por outro lado, justificando erros inexcusáveis, que lhe prejudicam a saúde física e espiritual. Introdução. Vocês, queridos leitores, podem estar se perguntando o porquê de eu ter escrito estas páginas. Primeiro, quero explicar que não tenho a intenção de assumir ar professoral, espírito que ainda traz cicatrizes morais, altamente endividado, com uma ficha enorme de crimes, porém, atualmente trabalhador da última hora. Iniciei minha escalada ascendente na escura senzala, a partir daí me conscientizando do valor do bem. Antes rebelde, criminosa, comecei a subida infinita no corpo de escrava, numa fazenda de café, no interior do Brasil. Tinha, então, por mãe uma mulher carinhosa, Joana, um amigo incondicional, Jonathan, um grande amor, Giuseppe, alguém muito querida, Liz, e uma antiga benfeitora, Gertrude. Tive por grande benfeitor um desafeto, Richard, que, com seus chicotes unindo nas minhas costas descuidadas e orgulhosas, ensinou-me a ser mais humilde e a me calar nos momentos oportunos. A religião simples mas sincera, trazida da África pelos meus ancestrais,
foi aos poucos me consolando o coração ferido e carente. Pode-se concluir, sem fanatismo, que a religiosidade, seja ela sob qualquer coloração, sempre ajuda a evolução espiritual, pois leva o espírito à fé em Deus. Assim aconteceu também no presente caso. Depois de muitas encarnações sem o bálsamo da fé religiosa, foi vislumbrada a luz da crença em Deus e, assim, começou a evolução mais acelerada quanto ao aspecto moral. O espírito já era desenvolvido na inteligência, mas faltava-lhe a outra asa, a da espiritualidade. Atualmente, aqueles que me acompanham há séculos encarnaram, com diferença de poucos anos uns dos outros, alguns sob a forma de afetos e outros de desafetos, todos que foram sendo identificados por mim ao longo da encarnação como amores, companheiros ou perseguidores. Essas constatações foram confirmadas, gradativamente, pelo meu orientador espiritual. Aprendi que, sempre que prejudicamos alguém, assumimos o compromisso da reparação a ele próprio ou a outrem, em nome dele, para a tranquilização da nossa consciência. Por tê-los feito chorar, teremos de derramar muitas lágrimas, até nosso coração estar completamente pacificado. Se lhes tiramos a vida, teremos de dá-la de volta, vindo como frutos do nosso ventre ou do coração. Se fomos causadores da sua queda ou partícipes da sua derrocada moral, retornaremos para os ajudarmos a subir os degraus infinitos da evolução, mesmo quando nossos joelhos estiverem cansados e feridos. Também aprendi que recebemos doce refrigério quando enxugamos prantos, e, então, ganhamos uma multidão de amigos, que, por sua vez, enxugarão as nossas lágrimas. Agradeço a Deus, Pai de infinita bondade, por ter estabelecido leis justas, a Jesus, divino amigo, modelo e guia, pela companhia incessante em todas as vezes que eu buscava pelo conduto da prece, a Joana, Mol, Gertrude, Robert, Jonathan, Giuseppe, Richard, Paul, Newton, Charles e as meninas Gil, Bel, Mari, Rolly, Juni, Joyce, Christine e Liz, que sempre ficaram próximas de mim nesta última encarnação, comprovando, mais uma vez, que renascemos milhares de vezes. Os nomes de todos os companheiros e o meu, é evidente, foram substituídos, para não gerar constrangimento a ninguém e, também, para que os personagens desta história, se quando a lerem, não sejam prejudicados com sua identificação e, para facilitar a compreensão dos leitores, os nomes foram mantidos desde o primeiro capítulo. Temos certeza de que todos concluirão pela imortalidade da alma, sua evolução através das sucessivas reencarnações e a justiça das leis divinas. Henriette, capítulo 1, França, 1600 a 1650. O sol mal nascia quando Joana acorda, espreguiça cansada e as pajens vêm colocar-lhe as roupas para a festa que se daria ao final da tarde. Seriam anunciados o seu noivado e o de sua irmã, ou melhor, meia-irmã, Gertrude. As duas olham melancolicamente pelas enormes janelas de seus quartos, desejando que tudo aquilo acabasse logo. Estamos em 1620, na França, e as meninas contam 15 e 17 anos, respectivamente, tendo sido prometidas, desde o nascimento, a dois irmãos, Charles e Johannes. Mal conheciam os noivos, pois só haviam se encontrado uma vez quando ainda eram crianças. Joana estava irritada e alvoroçada, trajava lindo vestido azul, esvoaçante, com uma fita de veludo amarrada na cintura e outra no cabelo. Os lindos cabelos ruivos, com cacheados largos, caindo-lhe até o meio das costas. Era segura de si, agitada e falante. Não estava apaixonada pelo noivo, mas a ideia de casas não a desagradava totalmente, pois sair de casa era o seu objetivo. Não gostava do pai, por ele ter trazido para a convivência daquela família a bastarda Gertrude. Sua meia-irmã era de origem germânica. O noivo prometido também. Conhecia o noivo da irmã desde a infância e se amavam como irmãos. Quanto a Gertrude era alta,
elegante, de cabelos ruivos bem cacheados, trazendo-os sempre soltos, chegando à cintura. Era introvertida, pouco inteligente, tinha paixão pelas artes em geral, mas aptidão lhe faltava. Ambas estavam nervosas e irritadas, pois sabiam que a dança principal deveria ser com seus respectivos prometidos. Joana tinha tido aulas com um refinado professor, que lhe ensinara os passos de elaborada dança vienense. Ensaiava incansavelmente, pois queria brilhar nos seus 15 anos. Não era bela como a irmã, mas muito simpática, alegre e inteligente, mas ciumenta e possessiva. Irritava-se com facilidade e detestava a meia-irmã. Invejava seu porte e sua beleza de nobre de sangue, que ela era, por parte de pai. Gertrude trazia uma carta escondida na manga, a qual apresentaria no momento certo. A bela jovem olha melancolicamente pela janela e se lembra de uma menina de 12 anos que conhecerá há 3 anos, mestiça, cabelos e olhos negros, que dançava na praça principal, ao ritmo do banjo de seu irmão mais novo e vigiada pelo olhar felino de sua mãe. Henriette, a jovenzinha dançarina, era suave no seu girar, rodopiando levemente na ponta dos pés descalços e delicados. As mãos pareciam 2 asas de borboleta, que ela imitava no seu voar calmo e alegre. Amava esses seres belos e multicoloridos, de asas transparentes e se dizia ser uma delas. Gertrude, quando a viu pela primeira vez, estacou no meio da praça, hipnotizada pela mestiça de olhos negros, pele morena, leve como uma pluma. Queria saber dançar como ela, voar bem alto, tirar os pés do chão e ir até as nuvens. Pensou, como podia uma frágil criança saber dançar assim? Quanto tempo tinha ficado ali olhá-la, não saberia dizer. Esperou o término da apresentação, aproximou-se e convidou-a a ir morar no seu castelo. Contava Gertrude, então, 14 anos. Sua pele clara contrastava com a da menina morena, miúda, dotada de poucos atrativos físicos. Henriette muda-se sozinha para o castelo e as 2 jovens passam a ser amigas inseparáveis. Durante o dia a menina dançarina fazia o serviço de polir a prataria do castelo e, na calada da noite, ensinava Gertrude a dançar. Os enormes cabelos da jovem condessa roçavam o rosto da menina e aquele cheiro lhe inebriava os sentidos, pois o perfume era agradável, cheirando a jasmim. Henriette amava aquele cheiro e trabalhava incansavelmente de dia para poder dançar nos braços da amiga à noite. Foram 3 anos de aprendizado, risos e alegria das 2 meninas. Gertrude volta ao presente entristecida com a lembrança. Sente falta da amiga, cuja mãe, ela própria e o irmão tinham ido embora para onde pudessem ganhar mais dinheiro com o talento de Henriette. Na verdade, tinham recebido em doação uma pequena herdade, no sul do país, da generosidade da jovem condessa e para lá se mudaram na calada da noite, para não sentirem o peso do gesto ingrato, o qual mudaria o rumo das suas vidas. Gertrude se sentiu traída com um gesto inesperado e, daí para frente, se tornou amargurada e desconfiada. Logo se aproxima o momento do grande baile e as 2 irmãs são chamadas ao salão, onde cada uma fará sua apresentação de dança. Joana dançou divinamente nos braços do noivo, e, apesar de não sentirem amor um pelo outro, sabem que as 2 fortunas juntas os farão imensamente ricos. Os convidados aplaudem, deliciados com a peça, e aguardam a vez de Gertrude se apresentar. Ela adentra o salão, com um vestido vermelho, ao som de afinado violino cigano, e dança um número solitário, sem o noivo. Dança com graça e leveza, encarnando uma prateada borboleta, deixando todos com o ar preso nos pulmões, encantados. Graciosa, leve, sustenta-se sobre os pés, girando os braços quais asas, elegante. Olha o horizonte, que se desenha por trás das enormes janelas que dão para o jardim, lembrando a menina mestiça, sua doce amiga Henriette, e 2 lágrimas rolam dos seus belos olhos. Longe dali,
já com algumas gramas de ouro no alforje. Henriette, sua mãe e o irmão Giuseppe se encaminham para a propriedade rural, um chalé florido, cercado de jardins, tão cheirosos quanto os cabelos de Gertrude. Instada pela mãe, Moll, a pequena Henriette, já com 15 anos, começa uma vida dissoluta, usando seus dons artísticos para enriquecer. As duas